Obrigado, bom dia a todos. Obrigado pela presença, obrigado pelo convite, Márcio. É um prazer poder estar falando aqui sobre um tema que está assim em voga no mundo inteiro, né? PFA, ablação por campo pulsado, tem a sua aplicação na área de cardiologia, né, no tratamento de arritmias, mas a promessa é que essa tecnologia ela sirva para inúmeras outras aplicações, desde a oncologia, passando pela cardiologia e outras áreas disciplinares, como um grande game changer na área de tratamento, com o menor menor taxa possível de eventos adversos para o paciente e com a maior taxa de sucesso. Então, a gente acabou trazendo essa tecnologia para falar um pouquinho dela aqui, mas fundamentalmente falar também sobre esse processo, né, o que a gente vive dentro do nosso ecossistema, que é o fluxo, o nosso passo a passo para garantir o acesso desse tipo de tecnologia extremamente inovadora, extremamente promissora e geradora de eficiência para o nosso setor saúde, que demanda muito, né, de eficiência, demanda muito de tecnologias cada vez mais resolutivas, que custem menos, que gerem menos trabalho e menos retrabalho para todos os prestadores e com maior qualidade de vida para os pacientes também. Bom, como o tema, a proposta é falar sobre regulação, sobre acesso, sobre inovação, eu vou começar pela inovação e de uma maneira bastante simples aqui, e lembrando que o simples, por isso eu trago até essas frases de duas pessoas geniais e frases que eu sempre gostei muito, que a simplicidade não é uma coisa tão fácil de se atingir, mas que dá muito trabalho para se atingir, mas quando você atinge, ela pode ser o extremo da sofisticação, mas isso requer muito esforço para chegar até ela. E num fluxo bastante simplificado aqui da inovação, o que é talvez o grande gerador, não é só isso, não é só a necessidade, uma necessidade não atendida, um problema, ou algum incômodo, alguma inquietude, também tem muita coisa, o próprio ócio é um elemento gerador também de inovação, de criatividade, mas quando você tem um problema, talvez essa seja a principal alavanca para gerar inovação, para você ter ideias, alimentar as ideias, verificar quais ideias são as mais pertinentes ou mais execuíveis, os mais factíveis, e aí sim partir para uma solução. E aí eu trago um exemplo aqui, né? Aliás, outro dia eu estava me perguntando por que a lâmpada incandescente é o símbolo da inovação. Alguém sabe? Tem várias teorias aqui. Bom, as que eu achei, né? A primeira delas que representa a luz, né? Ilumina caminhos, né? Você tem grandes ideias, facilita a vida de todo mundo. Tem muito a ver com a própria invenção em si da lâmpada incandescente, que foi Thomas Edison, né? Quem inventou. Depois de mais de 1000 tentativas, ele ficou ali experimentando quais filamentos não se fundiam quando extremamente aquecidos para gerar iluminação sem queimar, né? E aí ele conseguiu, e não era o filamento de tungstênio, que foi depois desenvolvido pela GE e patenteado pela GE, mas foi um filamento de fibras de bambu desidratado. Muito interessante isso. Ele fez mais de 1000 tentativas até chegar a uma lâmpada que realmente fosse funcional. Isso está muito associado, né, a essa persistência também, para gerar inovação, gerar novos projetos, gerar novas soluções. E outra teoria é que tem muito a ver também com o mito da caverna de Platão. Não sei quem conhece o mito da caverna, mas é exatamente as pessoas que viviam às sombras, né? Na caverna, eles só viviam vendo sombras e para eles aquele era o mundo real, aquilo era a pura realidade, até que um decide desafiar aquele status quo, sai da caverna e ele vê a luz do sol e vê o mundo completamente diferente, o mundo real. Então também tem essa outra teoria. Mas, enfim, filosofia à parte, eu queria trazer aqui, né, uma pena que tem muita luz aqui na nossa tela, mas ali, acreditem em mim, é uma lâmpada fluorescente, tá? Com a mesma rosca E27, num processo de evolução. E isso é muito comum também no nosso setor, né, de dispositivos médicos, a inovação incremental.
eu não tenho muitas vezes uma disrupção realmente com o que está sendo desenvolvido, o que está sendo proposto. São evoluções, são pequenas evoluções que você vai aprimorando o produto ao longo do tempo. E por fim, também não vai aparecer aqui, eu devia ter pensado nisso, é uma lâmpada LED, que tem exatamente o mesmo formato, né? Muito interessante, com a própria arquitetura ela se manteve, quer dizer, é algo bastante funcional. Mas agora que eu espero que apareça, tem uma grande diferença aqui, né? O que a gente está falando aqui basicamente é uma evolução do desenvolvimento de um dispositivo que começou ali com 60 watts para me dar 810 lumens de iluminação e com uma durabilidade, uma vida útil de 1000 horas. Para fluorescente, eu já consegui reduzir esse consumo de potência para 22 watts, mantendo o mesmo nível de iluminância e com uma durabilidade 10 vezes maior, 10.000 horas. E depois a lâmpada LED, que é o que está hoje, né? É o estado da arte hoje em termos de iluminação residencial e industrial também. Nós conseguimos reduzir mais da metade novamente, então 10 watts, mantendo mesmo a luminosidade e com uma durabilidade muito maior. A gente está com um dispositivo altamente eficiente se a gente for comparar com coisas que a gente tinha não há muito tempo, né? 20 anos. 20 anos é bastante tempo, depende da comparação, mas dentro desse processo evolutivo, né, de um dispositivo, não tem tanto tempo assim e a gente evoluiu bastante. E por que esse grau de evolução? Qual foi a alavanca e o grande motivador? Estava me esquecendo de dizer, também entra uma portaria aqui, já entra o capítulo da regulação, né? O governo estabelecendo requisitos mínimos de eficiência e qualidade para lâmpadas incandescentes. Isso é uma coisa bastante interessante, porque no nosso contexto, se a gente pegar a agência reguladora, a nossa Anvisa, a Anvisa ela não estabelece requisitos mínimos de eficiência. Ela estabelece requisitos mínimos de eficácia e de segurança, mas não de eficiência. Então, isso aqui é para a gente pensar, né? Muita gente reclama da Anvisa, que demora muito, que pede muita coisa, mas não estão exigindo ainda requisitos mínimos de eficiência para os dispositivos a serem registrados. E por que isso, né? Qual foi o grande motivador? Pouco mais de 20 anos atrás, acho que muita gente aqui não tinha nascido ainda, né? Mas eu lembro bem que eu estava jogando futebol na quinta-feira à noite com os amigos, aquela pelada à noite, e de repente apagou a luz do campo. Isso acontecia com frequência, né? Campo lá do interior, sistema de iluminação, não era aquelas coisas. E a gente ficava esperando aquela lâmpada de vapor de mercúrio, ela começa a aquecer, volta, ilumina de novo. E naquela noite simplesmente não voltou. Depois a gente viu que a cidade inteira estava às escuras, foi um grande blackout. E aquilo se sucedeu durante vários meses, foram como 6, 7 meses, aí até fevereiro de 2002, com vários apagões, um racionamento de energia, porque o sistema estava colapsado. Ou seja, a demanda estava muito maior do que a capacidade de fornecer a energia necessária para as coisas funcionarem. Naquela época, a nossa matriz energética do país era 90% dependente de hidrelétricas e 10% de termoelétricas. O que aconteceu de lá para cá? Houve uma série de mudanças, uma série de incentivos. Isso aqui já mudou, tá? É que eu gostei do gráfico, trouxe esse gráfico, mas em 2024 a gente tem o percentual de energia hidrelétrica em torno de 54% e aumentou bastante eólica e solar também. E isso é uma tendência. Geração de energia mais sustentável, renovável, hidrelétrica também é, mas aí você tem um recurso hídrico que tem um outro fim fundamental e nobre, né, que é matar a sede da população também e usar a água para tantas outras coisas necessárias. Mas a gente vê que houve uma mudança estratégica aqui, né, de não ter a dependência só de uma matriz para não acontecer o que aconteceu. E os próprios equipamentos, né, passou-se a ter todo um processo de exigência por um grau mínimo de eficiência, nos equipamentos elétricos principalmente, né?
E aí vem a pergunta, e na saúde, né? Estou trazendo aqui para a gente fazer uma analogia. A gente tem algum risco com as nossas matrizes energéticas? Isso aqui eu fiz, acho que em 2 minutos. Eu joguei no Google, peguei esse monte de coisa aqui, então não é difícil a gente achar o cenário de caos que a saúde vive. Eu acho um pouco exagerado, eu acho que são coisas muitas vezes pontuais, mas é fato que a gente tem um problema, tem um cenário que preocupa, que é o cenário econômico, o cenário de financiamento. E aí tanto faz o sistema público, o sistema privado, a gente sempre tem uma limitação da capacidade de investir em novas tecnologias. E a demanda ela é sempre maior do que essa capacidade de investimento. E aqui vem a nossa matriz energética, né? De onde vem toda a nossa energia para o setor saúde. O Brasil gasta um pouco mais de R$1 trilhão no setor saúde. Tem água aqui? Vou precisar de uma. Por favor. Sendo que desse gasto total, mais da metade vem do setor privado. Quase 60% de gasto privado e 40% de gasto público. E isso não está exatamente aqui a população, mas esse gasto de 60% cobre 25% para 25% da nossa população, enquanto os 40% é para 75%. Então a gente já vê aí uma iniquidade muito grande, né? Um subfinanciamento enorme no setor público, porque você tem muito menos recurso para muito mais gente. E aí muita gente pensa que não falta recurso, que o problema é gestão. Acho que o problema é de gestão também, mas fundamentalmente falta recurso, até para aprimorar a gestão. Você tem que capacitar gestores no país inteiro e isso demanda recurso também. E outros falam que o Brasil já gasta muito em saúde, porque gasta ali 9,2% do PIB em saúde. Isso é um nível considerável de gasto em saúde, de investimento, comparável inclusive a países mais ricos. Alguns países europeus giram ali em torno de 9,5%, 10%. Então a gente não está tão distante. O problema é quanto significa esse 0,5%, esse 1% do PIB de cada país. Nós somos um país mais pobre e o PIB per capita, principalmente. Então, quando a gente olha para a nossa população e o nosso gasto per capita é menos de $1.000 por pessoa, gasto em saúde, sendo que daqueles $894 per capita, mais da metade é para o setor privado, ou seja, o que sobra para grande parte da população é menos do que $400 com certeza. E aí só para fazer uma comparação de outros países, eu não vou nem citar Estados Unidos, porque é um ponto fora da curva, é uma outra lógica, uma lógica de mercado da saúde, mas falando de Austrália, Canadá e Reino Unido, que tem sistemas muito similares ao sistema brasileiro, assim, do ponto de vista que tem um braço privado, mas você tem um sistema universal, gratuito, público, para garantir saúde à sua população, a média ali é algo em torno de $6.000 per capita. Então a gente está muito distante, muito distante. Isso reflete, logicamente, nas escolhas, no processo de você adaptar tecnologias, ou adotar tecnologias, melhor dizendo, incorporar essas tecnologias, porque você tem um tamanho de um bolo muito menor do que esses outros países. Então, a capacidade de incorporar tecnologias novas no sistema, por conta do subfinanciamento, ela é muito mais limitada. E aí uma defesa que eu sempre, nas reuniões, nos fóruns aqui da ABIMED, da ABRAD, de todas as associações da indústria, porque se reclama muito também desse processo de incorporação tecnológica, não incorpora nada, tem o limiar de custo-efetividade. Eu acho que tem que ter uma pauta que todo mundo deve defender, de ter recurso específico para as novas incorporações. Nós não temos isso. A gente, principalmente o setor público,
Como é que funciona o financiamento da saúde do setor público? Você tem nesse ano agora de 2025, agora na metade do ano vai se discutir, o governo, o executivo, ele manda a LDO para o Congresso, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Quais serão as diretrizes de investimentos do governo para o próximo ano? Lá em dezembro, normalmente, o Congresso começa a discutir a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, ou seja, se discute no ano anterior o que se vai investir no ano seguinte. E aí, no ano seguinte, você não sabe, você não tem muita previsão de que tipo de tecnologia vai aparecer. Isso é para toda a esplanada dos ministérios, incluindo o Ministério da Saúde. Então, se você não tem uma rubrica específica para novas incorporações, fica muito difícil você incorporar coisa nova e colher os frutos dessa incorporação. Porque, normalmente, o cenário mais comum é você ter um custo incremental inicial. A inovação ela tem essa questão, com algumas exceções, e aí eu posso dizer, por exemplo, voltando ao exemplo da simplicidade, nem tudo que é inovador é complexo, é caro. Talvez a maior inovação já concebida na área da saúde, e talvez a mais custo-efetiva, se chama soro caseiro. Água, sal, açúcar, que salvou milhões de vidas de crianças, principalmente da desnutrição, principalmente na África. Algo extremamente barato, inovador, funciona perfeitamente, mas nem tudo é assim. Você tem custos de pesquisa, você tem custo do processo regulatório em si, dos ensaios, de você manter um registro, de você ter uma empresa estabelecida, tudo isso custa. E você eventualmente tem que pagar por essa tecnologia para colher esses benefícios, principalmente dispositivo médico, comparado a medicamento. Eu vejo muitos dispositivos no nosso setor com uma possibilidade enorme de gerar eficiências e realmente de se posicionar num quadrante cost saving, de tecnologia dominante, ou seja, ela gera mais benefício e custa menos. Lógico, isso olhando para um horizonte que não pode ser aquele horizonte do momento da compra, da aquisição. É olhar para além da ponta do iceberg. Eu costumo dizer que a gente tem uma síndrome do iceberg, as pessoas olham muito a ponta ali, que é só o preço de aquisição, e esquece o que tem por baixo. Então, é barato, então eu vou comprar aqui. E o que está por baixo são todos os eventos adversos, todos os custos de treinamento, de manutenção, enfim, de operação daquele dispositivo ao longo do seu ciclo de vida na instituição ou no setor de saúde, ou dentro do sistema de saúde. Então, eu acredito muito que, se a gente tiver esse recurso extra, facilita muito para as novas incorporações. Porque o aspecto econômico hoje é o que mais barra o acesso. Por que estou dizendo isso? Eu esqueci de dizer no início que eu sou um outsider da área regulatória, não sou de regulatório, sou de economia da saúde. Então, na minha fala, vocês vão perceber que eu vou trazer muito esse contexto do acesso, não só no quesito regulatório da nossa agência de vigilância sanitária, agência reguladora do aspecto sanitário, mas também das outras etapas regulatórias que a gente tem no país para garantir efetivo acesso. Porque no final do dia, a gente tem que pensar no ciclo como um todo. Claro que se você tem dispositivo classe 1, classe 2, você não vai passar por uma Conitec, você não vai passar por uma ANS. Mas, normalmente, dispositivos classe 3, 4, eles vão estar associados a algum procedimento, alguma questão que vai ter codificação, tem que pensar em incorporação em rol, incorporação em tabela SUS, preço da tabela SUS é insuficiente. Então, é pensar o acesso como um todo. Mais à frente eu vou tocar mais nesse ponto. Bom, então, voltando à questão da nossa matriz energética, se preocupa? Sim, preocupa. E o que a gente busca, na verdade, para o nosso setor é exatamente isso, é uma busca contínua por tecnologias mais eficientes e por processos mais eficientes, ou seja, gerar eficiência como um todo. E o grande desafio do gestor, que tem que equilibrar esse orçamento entre os custos e o ganho de saúde, é da onde ele consegue tirar mais ou reduzir seus custos sem perder os ganhos em saúde. Ou o contrário, onde é que eu faço as minhas escolhas para reduzir custos e ainda aumentar o ganho em saúde? Esse é o grande desafio. E a redução de custos,
tem a ver com permanência em hospital, tempo de equipe, as complicações envolvidas nos procedimentos, manutenção de equipamentos, procedimentos auxiliares necessários. E aí entra muito, eu gosto muito de chamar essa coisa da ponta de baixo do iceberg, né? Que são os eventos adversos. E muita gente não olha para isso e tem um custo gigantesco lá na frente. A reabilitação mais curta, a necessidade de reintervenções, né? Menor necessidade de reintervenções. E desse lado, os benefícios de saúde. Basicamente, os grandes desfechos que a gente tem, sobrevida e qualidade de vida. Ou melhor, qualidade de vida, anos de vida ajustado por qualidade, que é o famoso QALY. E aqui também, né, as menores taxas de eventos adversos, a mobilidade, absenteísmo. Ou seja, o indivíduo, quando ele melhora a qualidade de vida, ele produz mais, ele tem um impacto muito mais positivo para a sociedade como um todo. E isso é um ciclo virtuoso do ponto de vista econômico. Você investir em saúde, você está investindo no seu país e na sua sociedade. Foi o pensamento primeiro dos britânicos no pós-guerra, quando criaram o NHS, que é o SUS britânico, né? O SUS foi inspirado também no NHS. Gerar esse bem-estar, essa qualidade de vida do paciente, uma segurança que ele vai ter acesso à saúde, principalmente no pós-revolução industrial, que o ritmo de trabalho era extremamente exacerbado e as pessoas adoeciam de tanto trabalhar. Ainda bem que isso ficou no passado, né, gente? Então é algo para se preocupar, né? A saúde, ela está diretamente relacionada o investimento em saúde relacionado com o quanto uma sociedade também é evoluída. E aí vamos trazer a conversa então para um pouco mais para tangibilizar aqui a parte de regulação e acesso. Aqui, de uma forma muito simplificada, são as nossas... É o acesso em 3 ou 4 etapas. Por que 3 ou 4? Porque a gente tem ali a AMB, o CFM, que também pode ter um papel fundamental na codificação de procedimentos, ou no reconhecimento de procedimentos que estão relacionados aos nossos dispositivos. Mas o primeiro passo, como todo mundo sabe, é a Anvisa. A gente poder ter o registro e poder ter acesso ao mercado. Quando eu obtenho um registro Anvisa, eu estou dizendo que o meu produto está incorporado no mercado brasileiro. Ele pode ser comercializado. Para quem? Para quem quiser pagar por ele. Quem puder pagar pela tecnologia vai ter acesso. Por enquanto, é isso, a menos que ele não tenha nenhuma vinculação com códigos e que eu precise de uma ANS, aí eu tenho uma cobertura mais ampla. Mas se for uma tecnologia disruptiva, uma tecnologia que requer codificação, procedimento estabelecido no rol ou na tabela SUS, eu vou ter obrigatoriamente que passar por essas 2 etapas aqui. Ou talvez só a Conitec, porque hoje, por lei, procedimento incorporado na Conitec automaticamente é incorporado na saúde suplementar, o que é algo meio preocupante. Não vou dizer na nossa área de dispositivos, mas na área de medicamentos é um tanto preocupante, embora seja um direito assegurado para o beneficiário de um plano de saúde, e o que é bom para o SUS, para o Desafoga também, mas é um tanto preocupante porque você tem planos de saúde de vários tamanhos, e tem planos de saúde que é o ponto de equilíbrio, muitas vezes, de uma santa casa no interior do Brasil, e que eventualmente ele tem um número de vidas reduzido, ele não é uma grande operadora, um plano pequeno, mas que eventualmente naquele município, dentre os seus beneficiários, ele vai ter que dar cobertura para um medicamento cuja dose pode custar 9 milhões de reais. Isso quebra o plano, né? Então você, ao invés de desafogar, você vai quebrar um plano. Se não tiver uma outra operadora para assumir, esses beneficiários vão para o SUS de qualquer jeito. Então, são coisas assim que a gente precisa pensar muito, né? Ou os parlamentares poderiam pensar muito nos impactos, né? É o tipo de análise de impacto regulatório que a Anvisa faz antes de tomar uma decisão. Consultar o setor de um modo muito amplo para verificar quais seriam os impactos, porque muitas vezes o formulador de políticas lá em Brasília, ele não consegue ter essa extensão do impacto que uma decisão dele lá pode ter. Por isso é extremamente importante, e eu considero a Anvisa extremamente, é uma agência para mim exemplar, assim, no sentido da participação do setor, da participação social, porque é um processo
gradual, paulatino, de você estabelecer um novo marco legal, uma nova resolução, baseada nessa análise toda de impacto regulatório. E aí, como eu falei, né, a gente garante aqui 212 milhões cobertos aqui com a tecnologia incorporada no mercado, mas para quem pode pagar. Se eu incorporo na ANS, 51 milhões passo a ter cobertura também, porque tem plano de saúde, e eu só vou garantir 100% mesmo de cobertura quando eu for para o SUS. Então, é um processo, né, quando a gente fala em acesso ou na parte de regulação, e aí é o meu viés de olhar mais à frente, né? Eu não vou parar aqui na Anvisa, eu tenho que olhar mais adiante, porque esse meu produto eu quero que ele atenda a população como um todo. E quando a gente trabalha em multinacional, eu sei que muitos dos colegas aqui sabem o que eu estou dizendo, eles olham muito para esse tamanho aqui, né? 212 milhões de pessoas, é um mercado gigantesco. Então, como é que e aí faz aquele funil epidemiológico para qual é a população elegível da tecnologia tal. Puxa, o tamanho do mercado ali é fantástico. Por que não atinge depois? Porque muitas vezes se esquece das outras etapas, que são barreiras regulatórias para o acesso. E aí, falando só rapidamente de AMB e CFM, que é uma questão de codificação. Você precisa ter o procedimento reconhecido no país, e que eu acho que é um tanto quanto contraditório. Porque uma vez que eu tenho o meu dispositivo aprovado na Anvisa, alguém conhece algum dispositivo que não está relacionado a um procedimento? Por mais simples que seja. Uma consulta médica, que seja um estetoscópio, ele está associado a um procedimento, a aferir pressão, um esfigmanômetro. Então, de certa forma, o reconhecimento do procedimento em si, ele já acontece aqui. A Anvisa já avaliou que o produto é seguro, é eficaz, e se ela disse que o produto é seguro e eficaz, é porque o procedimento também é. Então, para mim, é uma certa contradição quando muitas vezes você tem que submeter alguma coisa a um CFM para um reconhecimento do tipo, puxa, mas isso aqui ainda é considerado um procedimento experimental. Mas como procedimento experimental se eu já tenho uma Anvisa que autoriza fazer isso pelo país inteiro? Então, são coisas que ainda não estão bem encaixadas, né? Mas, como sempre foi assim, continua sendo, porque ninguém desafiou, ninguém provocou, e também, talvez, porque também não tenha grande impacto, por enquanto. Mas, basicamente, seriam essas 4 etapas. E aí, aqui, mergulhando um pouquinho mais aquelas 4 caixinhas, ou nas 3 caixinhas, né? Só para a gente olhar um pouquinho mais a fundo o processo e o passo a passo, até para a gente verificar se cabe melhoria, se cabe inovação nesse sentido. A gente tem as companhias, primeiro passo ali, então, para obter o registro. O HTA ali é ATS, né, Avaliação de Tecnologia em Saúde, passa lá para a GGTPS, você tem a aprovação. Bom, esse é o primeiro passo, que seria muito simples, se não fosse também a necessidade de você ter Anatel e Anvisa, então você começa muito antes até, né, você tem que ter já as certificações de compatibilidade eletromagnética, segurança elétrica do seu dispositivo, pelo Inmetro, e também a parte de telecomunicações pela Anatel, para daí sim dar entrada na Anvisa. E aí você vai obter o seu registro, e com esse registro você passa a ter a possibilidade de fornecer para os prestadores de serviço, que por sua vez também fazem o seu processo de ATS, ou deveriam fazer, junto aos NATs, né, os núcleos de avaliação dos hospitais, e aí sim isso chega à população. A população, dependendo do dispositivo, também pode adquirir o produto direto da companhia. E aí, esses 3 entes aqui, né, empresa, prestador e população, podem fazer uma submissão à ANS para obter a cobertura, que aí envolve um outro processo de ATS, pela GGRAS, lá na DIPRO, que é a área que cuida da atualização do rol. Esse processo ele passa pelo crivo do CoSaúde, que seria como se fosse a Conitec dentro, diferente, porque não é deliberativo, não é voto, são só manifestações, e o CoSaúde ele tem a função de auxiliar a DICOL, Diretoria Colegiada da ANS, na tomada de decisão da atualização do rol. Então, uma vez que passou pela reunião técnica, isso vai lá para a DICOL, e a DICOL toma uma decisão preliminar.
favorável ou contrário ao procedimento entrar no rol. Isso vai para a consulta pública, depois volta para a DICOL, com todo o conteúdo dessa consulta para uma decisão final. Se a decisão é favorável, então passa o produto, o procedimento está incorporado no rol, e isso passa a ser uma obrigatoriedade pelos planos de saúde reembolsarem os prestadores de serviços para dar o atendimento à população. Do outro lado, novo processo de ATS para incorporar no SUS. Lá via DIEGITS, Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologia de Saúde do Ministério. Posso também, nesse caso, como demandante, o próprio SUS, alguma instituição que pertence à rede, um hospital, uma secretaria de saúde, estadual, municipal, algum instituto. Ele também pode demandar internamente a proposta de incorporação no SUS. Você tem, então, um relatório inicial de recomendação que o DIEGITS prepara, e isso vai para os comitês da Conitec, no nosso caso, Comitê de Produto e Procedimento. Conitec, muito parecido ali com a ANS, né? Toma uma decisão, ela faz uma recomendação preliminar, favorável ou contrária, isso vai para a consulta pública, volta da consulta pública, a Conitec aprecia novamente o processo e encaminha a sua recomendação para o secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, que vai dar a decisão final. O secretário pode decidir também por ter uma audiência ou não. Muito raro a Conitec agendar uma audiência pública. Diferentemente da ANS, eu até considero que hoje o processo da ANS ele tem muito mais espaço de participação da sociedade nesse processo de decisão do que a Conitec. E não deveria ser, né? Porque o sistema público deveria permitir mais esse processo. Mas a ANS, ela tem, se a DICOL nega preliminarmente, você tem obrigatoriamente uma audiência. Na Conitec não, isso depende se o secretário, e que eu me lembro foram 2 audiências só que agendaram, que teve alguma deliberação por parte da Conitec. Depois, com a decisão favorável do secretário, isso passa a alimentar 2 sistemas. Se a gente está falando de equipamento patrimoniável, CAPEX, Capital Equipment, isso vai para o CIGEM, para a RENEM, Relação Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes Financiados para o SUS, ou passa a fazer parte do SIGTAP, que está dentro da RENASE, Relação Nacional de Serviços e Ações de Saúde. E a diferença, basicamente, é que equipamento é financiado para uma instituição, é para o coletivo. Quando vai para o SIGTAP, é para o indivíduo. Então, a diferença basicamente é essa. Isso vira um programa dentro do Ministério, que o Fundo Nacional de Saúde, que é o financeiro do Ministério, passa, então, a fazer repasse, seja na forma de capital para investimento descentralizado ou reembolso de procedimentos utilizados. Esse é um mapa do acesso um pouco mais detalhado. Se a gente quiser mergulhar, você sabe muito bem que aquela caixinha da Anvisa dá para a gente explodir ela aqui em várias outras etapas, mas a gente vê que não é um processo tão simples, né? Tem muitos passos aqui a serem seguidos, né? E aí a pergunta, dá para inovar nesse cenário aqui também? Porque isso tudo, na melhor das hipóteses, para a gente conseguir circular isso favoravelmente, a gente vai ter talvez aí, assim, se a gente tiver muita sorte, 2 anos, com muita sorte. Se for para a Conitec só, sem CNS, incorpora automático, 2 anos. Normal talvez seja 3, 4 anos. 3, 4 anos, gente, para um dispositivo médico, ciclo de vida da inovação do dispositivo, 2 anos, o dispositivo já teve uma inovação incremental. A média aí pelos estudos, né, a BRAD, a BIMED, a BIMO, é 1 ano e meio. Então, veja a dificuldade, né? E todas essas instâncias aqui exigem evidências científicas, estudos clínicos. Estudo clínico, dependendo do estudo, são 2 anos para você conduzir. Ou seja, quando eu terminei o estudo, publicou o estudo, meu dispositivo que eu quero, o registro, eu quero incorporar, ele já não é aquele, ele já mudou. E isso, às vezes, não entra na cabeça de alguns avaliadores. Não vou dizer a Anvisa, mas a ANS, Conitec, porque existe um viés muito forte da farma. Porque na farma você tem uma composição, você tem um medicamento, você não tem inovação incremental no medicamento, até por questão de patente, ele está protegido ali por 10 anos e não tem por que mudar.
No nosso setor, ou você muda, ou você melhora, ou você está morto. Então, por isso, a onda de inovação, enquanto você tem uma onda de inovação de 10 anos na farma, você tem 5, pelo menos, no setor de medtech. Tá? E aí, eu acho que tem muita coisa aqui que pode ser melhorada, né? E não tenho dúvida que vai, e já está modificando. Porque aqui são processos técnicos, mas burocráticos também. A gente está falando de dossiê para todo lado aqui. É dossiê na Anvisa, é dossiê aqui, é dossiê ali. E, fundamentalmente, a gente está falando das mesmas evidências que foram usadas na Anvisa, que eu vou usar. Claro que tem um método, um guideline diferente para você aplicar do que é a Anvisa. Mas, em geral, são as mesmas evidências que eu usei para obter o registro, e algumas mais, porque são etapas posteriores, pode surgir coisa nova, mas, basicamente, é isso que acontece. E aí você tem que ter uma capacidade analítica de ler um dossiê. Quantas páginas tem um dossiê da Anvisa? Quanto? Meu Deus, 1000. Eu já acho o dossiê de ATS com mais de 100 grande. Ler um dossiê de 1000 páginas, imagina, né? Então, eu acho que a grande revolução talvez está aqui. Isso vai acelerar muito todos os processos. Tudo isso que a gente viu ali no slide anterior, essa ferramenta já está sendo aplicada, inclusive, pela Anvisa, e todo mundo está se movimentando. A gente já sabe o quanto é a capacidade de processamento de informações por segundo, e com a capacidade, não só a capacidade de processamento, mas a capacidade hoje de compreensão. Né? Então, a velocidade com que a coisa está evoluindo em termos de ferramentas baseadas em algoritmo, machine learning e inteligência artificial, isso eu acho que vai acelerar demais todo esse processo. E uma outra coisa que se fala muito no governo é ter uma agência única. Eu nunca vi ninguém falar de agência única trazendo a Anvisa para dentro da conversa, mas sim uma agência única de ATS para reembolso, para cobertura. Mas não seria má ideia ter a Anvisa junto, de repente, porque isso é um processo. Eu quando estava no governo, em 2015, foi meu último ano de Conitec. Para mim, a experiência mais bem sucedida em termos de incorporação tecnológica foi quando se discutiu uma nova diretriz e um novo tratamento, uma nova linha de cuidado para hepatite C. Então, existiam 3 novos medicamentos. Eu sou péssimo com o nome de medicamento, mas eu vou tentar aqui. Sofosbuvir, Daclativir e tinha um terceiro que não vou lembrar, mas são 3 medicamentos com uma eficácia altíssima, acima de 90%. Os outros eram taxa de eficácia baixa, com muito evento adverso, baixa adesão do paciente. E esses medicamentos, eles estavam em análise ainda, estavam sendo pautados, sendo submetidos à Anvisa. Mas a Conitec já estava a par, já tinha o acesso ao dossiê da Anvisa, já estava olhando para as evidências e, em paralelo, já se estava também trabalhando no PCDT, no Protocolo Clínico, Diretriz Terapêutica, que também incorporava novos procedimentos para fazer diagnóstico. Naquela época, eu trabalhei com a parte do ultrassom, né, do exame da elastografia, para fazer o diagnóstico da fibrose hepática. E aí você tinha o FibroScan, o famoso FibroScan, que é, né, dedicado só para essa finalidade, mas você tinha os ultrassons multidisciplinares já com softwares diferenciados. Então, foi um trabalho muito bacana, assim, que praticamente a área toda da Conitec se debruçou em cada um desses braços, a Anvisa ao mesmo tempo. E só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, por que eu digo que foi bem sucedido. Entre a aprovação da Anvisa e a incorporação no SUS, foram 3 meses. Isso é fantástico. E por quê? Altamente eficiente. Isso é impacto direto na saúde pública da população. E eu acho que esse exemplo não deveria ter se perdido. Não sei porque foi um caso muito isolado. Eu não vi nenhum outro caso acontecer nesse sentido. Então, tudo bem, pode não ser uma unificação das agências, mas as agências elas têm que se conversar mais. Elas podem se conversar mais para que as coisas aconteçam com uma velocidade, porque quem agradece é a população, e a população somos nós, todos nós somos usuários do SUS aqui. Né? Pode ser que alguém pense que não, mas
de alguma maneira é ou vai ser. Quer dizer, já é, não pode ser mais ainda no futuro. Então, eu acho que são processos e inovações que podem acontecer. Agora a gente sabe toda a dificuldade, né? Principalmente no contexto atual, a gente sabe como é o cenário hoje das próprias agências, né? Em relação a recursos humanos, a própria infraestrutura e a demanda sempre subindo. Então, eu acredito que novas ferramentas como inteligência artificial vai ajudar muito a melhorar esse dinamismo, né, dos processos. Só para citar uma experiência que um colega compartilhou, esses dias ele teve numa dessas missões do Vale do Silício, e as Big Techs do Vale do Silício, hoje elas trabalham criando funcionários virtuais. Então você cria lá o técnico José Antônio, que ele vai ser especialista em olhar os dados de eficácia dos estudos da tecnologia A. Aí você cria o funcionário João, que ele vai ser especialista em avaliar qual é a qualidade da evidência que o José analisou. Então, são funcionários virtuais, são robôs, claro, né? Mas ele cria na hora. Assim. É como se fosse aquele filme Matrix, né? Que você já põe todo o conhecimento na cachola do indivíduo ali para ele poder desempenhar a sua função. E agora entrando então no tema, né, que eu abri e aí dei essa volta toda para voltar no PFA. Né? Por que eu falo isso? Porque PFA é uma tecnologia altamente promissora, altamente geradora de eficiência para o sistema, sem dúvida alguma. E só para explicar rapidamente qual é o nosso problema, né, naquele ciclo simplificado, aquele fluxo simplificado de inovação, o problema apresentado aqui é fibrilação atrial, que é uma arritmia que eu, particularmente, até alguns anos atrás, eu achava que era uma arritmia inócua. Falaram, um monte de gente tem, nem sabe que tem. Aí, quando você começa a estudar sobre o tema, você vê o impacto que uma arritmia dessa, que é a mais prevalente na população, pode ter para o indivíduo e, consequentemente, para o sistema e para o país. Basicamente, a fibrilação atrial é quando o coração ele deixa de ter o seu ritmo cardíaco normal. Né? Você tem um ritmo sinusal, que é o que a gente está vendo ali na ilustração, átrio contraindo, ventrículo contraindo, sangue fluindo. Isso controlado pelo nó sinusal, que é quem gera, é o marca-passo natural do coração, gerando os impulsos. E quando você tem um cenário de fibrilação atrial, você tem vários estímulos sendo gerados em diferentes áreas da câmara, principalmente do átrio, e o átrio ele não tem uma contração eficaz. Ele treme e não contrai, mas o ventrículo está lá, ainda mantendo o indivíduo vivo e mandando sangue para o organismo. O problema é que quando você tem esse cenário da fibrilação, que você não tem o fluxo de sangue bem estabelecido no átrio, você tem formação de coágulo ali dentro. E um desses coágulos, uma vez que se desprende ali, pode parar no seu sistema nervoso central, causando o AVC isquêmico. E aí, AVC, eu nem preciso falar das consequências que isso tem, né, para o indivíduo, para o hospital, para a família, o impacto que isso tem para a sociedade como um todo. Aqui algumas consequências de uma fibrilação atrial não tratada. Né? A projeção ali em 5 anos é que metade dos indivíduos vão morrer nesse tempo. A insuficiência cardíaca ali em torno de 10%, depois você vai ter o AVC em torno de 5%, sangramento gastrointestinal. Por que sangramento? Porque uma das formas de tratar o paciente, um paciente que não teve sucesso na eletrofisiologia ou no tratamento para eliminar esse quadro de fibrilação atrial, ele fica com essa fibrilação, mas ele não pode correr o risco de ter essa formação de coágulo. Então, o que ele faz? Ele toma anticoagulante. E o anticoagulante é uma faca de 2 gumes. Se você toma na dose certa, você evita o coágulo, ok. Mas se você toma demais, você tem qualquer sangramento, você morre de hemorragia. Então, existe muito problema com o paciente que toma um anticoagulante de conseguir equilibrar. Isso não é assim
ok, o médico dá a prescrição, você vai tomar essa dose. Ele tem que estar acertando essa dose conforme a própria alimentação do indivíduo pode mudar completamente, porque você tem antagonistas ali, vitamina K, né? Então você tem, conforme você ingere mais ou menos vitamina K, você pode mudar completamente a eficácia do medicamento. Então é difícil, realmente é caminhar no fio da navalha. Esses pacientes têm esse grande problema. E ali também o infarto do miocárdio, que é outra consequência dessa doença. E aqui um pouco do impacto que isso traz para o nosso sistema, né? A estimativa é que afete aí cerca de 5 milhões de brasileiros, grande parte não sabe que tem, porque aí tem uma dificuldade, inclusive, do acesso para o diagnóstico. O custo estimado para o Brasil é 4 bilhões ao ano. E as principais consequências ali, né? O AVC, insuficiência cardíaca, sendo o AVC, aqui é uma estimativa da Joint Vasc, que o custo por pessoa ano gira em torno de R$134 mil, e o custo da internação é a primeira causa de internação hospitalar, né, a insuficiência, e isso gira em torno de R$9 mil, com um tempo de permanência em leito também significativo, principalmente porque leito, internação é sempre algo complicado. Eu passei uma experiência agora, 2 semanas com a minha mãe, que tem plano de saúde privado, um bom plano, no interior, e ela ficou 24 horas aguardando a liberação de um leito normal, tá? Uma cama num quarto, dentro do pronto atendimento. Isso é um plano de saúde privado de uma operadora bastante conhecida. Então, não é só, quando a gente fala que é o SUS, né, que tem fila e tal, o pessoal no corredor, não é só o SUS, isso tem acontecido em vários outros cenários também. E aí vamos para a solução, né? Então, certamente, a fibrilação atrial teve várias ideias, né, de concepção. E quais são as soluções que a gente tem hoje disponível no nosso setor? Hoje, o que está estabelecido para tratar, em termos de eletrofisiologia, a fibrilação atrial, são 2 técnicas de termoablação. Basicamente, a radiofrequência, o uso de radiofrequência, que consiste na geração de calor. Então, se desnatura a célula ali com a passagem de corrente elétrica de alta intensidade, de alta densidade, gera calor, desnatura a célula, mata a célula. E o oposto também com a crio, que é a utilização de energias de temperaturas extremamente baixas para você eliminar aquele foco de onde está causando a arritmia. Então, são 2 técnicas que usam energia térmica, basicamente energia térmica. E aqui a comparação, né? Qual é o problema da energia térmica, né? Ela pode causar alguns efeitos indesejáveis, né? Principalmente as lesões nos tecidos adjacentes do miocárdio. Então, o que a gente está vendo ali na imagem A são as 2 técnicas, a radiofrequência à esquerda, a crioablação à direita, e você vê que onde está o laranjinha e o azul ali é a energia irradiando para o esôfago, que fica ali colado no miocárdio. Então, essa energia ela extrapola o limite do tecido no miocárdio, ela extravasa e vai para outras regiões. É possível controlar isso? Sim, é possível. Existe inclusive termômetro esofágico para você controlar a temperatura dentro do esôfago, mas isso também tem um custo. Então, é um dispositivo, né, que você, por segurança, deveria estar aplicando ali para evitar esse tipo de lesão. Também outro dano é a lesão do nervo frênico, do diafragma. Você pode afetar a capacidade respiratória desse paciente se lesionar esse nervo. E aí a tecnologia PFA, ela tem essa característica, ela é mais seletiva ao tecido do miocárdio. Ela não extrapola porque tem uma seletividade maior, então ela não usa energia térmica, ela usa um campo pulsado, né, um campo elétrico, para abrir os poros da célula, para fazer eletroporação e você mata a célula que está causando aquele problema através dessa técnica de eletroporação. Então, essas são as principais, né, complicações da termoablação, e isso talvez seja o grande diferencial, né, o aspecto de segurança para essa tecnologia, mas não só isso. Aqui é só mais uma ilustração e a imagem real aqui, das setinhas amarelas, de como a temperatura realmente
ela extravasa. E aí aqui algumas demonstrações da eficiência que eu estou citando, baseada em evidência. Aqueles estudos ali, o Manifest, o Euphoria e o CCB. As taxas de sucesso, isso é interessante, gente. A taxa de sucesso, ela é superior, mas ela não é significativamente superior. Ela não tem uma significância estatística para eu falar que a PFA é superior em termos de eficácia do que a CRIO e a radiofrequência. Os estudos mostram um percentual um pouco mais alto, mas eu preciso ter uma margem ali para dizer, não, ele é superior. Então, eu não posso afirmar porque você tem variações dos casos. Mas o fato é que você tem, e isso vale para muitas tecnologias, tá, gente? Ontem não lembro que dia, já estou perdido essa semana, foi terça-feira. Não, foi quarta. No stand lá da BIMO, estava falando exatamente sobre isso. Tecnologias que você tem eficácia similar, você, pelas diretrizes da INES, do Ministério da Saúde, que você usa na INES e na Conitec, você faz um estudo de custo-minimização, só para ver qual fica mais barato. Mas isso tem um viés enorme para medicamento. Porque ele diz o seguinte, olha, mas se você tiver diferentes taxas e consequências de eventos adversos, você pode fazer um custo-utilidade. Custo-utilidade é qualidade de vida. E aí a perspectiva é só sobre o paciente, no sentido, puxa, mas ele tem evento adverso, então ele tem mal-estar. Não é sobre como tratar o evento adverso. Esse é o grande problema. Então, você tem muita tecnologia que você tem a tecnologia A e B, que você vai chegar no mesmo ponto. Vai resolver o problema do paciente? Vai. Só que uma tecnologia faz um caminho extremamente doloroso para esse paciente e extremamente custoso para o sistema. E a outra é muito mais rápida, é muito mais... Você vai direto ao ponto sem diminuir a qualidade de vida do paciente e sem gastar mais recursos do sistema. Então, isso é uma coisa que nas diretrizes não está clara e que precisa ser posta. E, principalmente, isso acontece muito quando a gente está falando de dispositivo médico, dos procedimentos com dispositivos médicos. 0 casos de fístula atroesofágica, né, de lesão do esôfago, ou paralisia do levo frênico, ou de estenose de veia pulmonar. E isso em mais de 17 mil pacientes estudados nesse estudo Manifest. Então, você tem um N muito significativo aqui. Taxa de eventos adversos, outros eventos menor que 1%, procedimento menos que 40 minutos em média. Tipicamente os outros, você vai ficar ali entre 80 e 120. Imagine você, eu acabei de falar o exemplo da minha mãe esperando um leito de internação, mas isso acontece também com a sala de cirurgia, a sala de procedimento, a sala de hemodinâmica. Imagine você conseguir livrar, o mesmo tempo que você faria uma fibrilação atrial, você faz o procedimento para tratar, faz a eletrofisiologia, faz a PFA, e sobra tempo, tem tempo de sobra para fazer muito mais procedimento. Então, isso é uma estimativa, a gente fez um estudo econômico, lá na Boston, que é possível, né? A gente fala custo de oportunidade, né? Quando eu estou aplicando meu recurso em determinada coisa, eu deixo de conseguir fazer outras coisas. Mas eu abro uma possibilidade aqui para tratar, pelo menos, eu já gero logo de cara uma economia de 2 milhões aqui, em relação a evento adverso, economia, por exemplo, com termômetro, para medir temperatura do esôfago, mas daria uma capacidade aí de fazer, isso aqui, vale a pena dizer, num contexto de uma operadora de saúde só do país, tem um número aqui de 8 mil pacientes ano, tá? Que seria a população elegível. Mas conseguiria fazer 500 TAV, isso geraria uma receita para esse hospital privado de 41 milhões ou 1.000 angioplastias, com uma receita extra de 20 milhões. Então, essa economia, na verdade, que seria meu custo minimização, de certa forma, eu tenho que olhar um pouco mais além, né? O que eu estou livrando de capacidade. E aqui, gente, isso aqui foi na perspectiva da saúde suplementar. Mas se eu estiver falando do SUS, eu tenho muito mais paciente podendo ser tratado aqui. Claro que isso depende de uma série de questões, né? De equipes habilitadas, serviços habilitados, remuneração, mas é uma tecnologia que promove esse tipo de coisa, né? Ela gera eficiência. Você tem que ter outros componentes para aproveitar essa eficiência. Mas você tem essa oportunidade. E aqui só para ilustrar, né, como é que a gente chegou nessa conta, isso aqui é uma árvore de decisão, e comparando as três,
tecnologias, e aí você tem taxa de sucesso, taxa de insucesso, a reintervenção com taxa de sucesso, taxa de insucesso e todos os eventos adversos possíveis, tudo isso baseado na literatura, para que a gente possa chegar no resultado mais confiável, fidedigno possível. Claro que modelos econômicos, quem trabalha com modelagem sabe que todo modelo tem erro, né? E alguns são bastante úteis, mas muitos modelos têm erros. Essa frase é do pessoal lá do INC, do NATS, do Instituto Nacional de Cardiologia, que é um dos principais NATS aí que colaboram com a Conitec. Aqui só para citar o quanto a PFA já está extremamente difundida, principalmente na Europa, que foi onde ela iniciou com maior difusão, mas já reconhecida pelas principais sociedades de controle de ritmo do mundo, na Europa, Estados Unidos, e o NICE está para publicar, por enquanto é uma versão preliminar ali, mas o NICE está para publicar em julho a sua recomendação dentro do contexto da saúde britânica. E aqui, né, o nosso timeline do que aconteceu durante essa jornada da PFA, desde a inovação, desde o ciclo de vida de uma tecnologia. Você começa ali, né, R&D, inovação, os primeiros casos, aí você tem uma primeira avaliação regulatória, depois avaliação para reembolso, aí ela começa a ter uma curva exponencial, vai lá no topo de uso. Isso aconteceu com radiofrequência, aconteceu com o CRIO um pouco menos, do ponto de vista de amplitude de uso, e depois ela vai ter uma curva de obsolescência. Isso não acontece com todas as tecnologias, ela tem talvez uma diminuição de uso, algumas continuam aí há mais de 100 anos, raio-x, alguém pensa em tirar raio-x hoje do sistema de saúde, tem alguma coisa que substitui o raio-x? Bom, tem coisa melhor que o raio-x, sim, você vai aprofundar e ver um nível de detalhamento melhor, mas o raio-x, de certa forma, continua sendo a primeira linha, né? Você vai lá, olha, resolve um monte de coisa, trauma, né? Quebrou, não quebrou, e pronto, você não tem que fazer tomografia, ressonância, ultrassom, nada. Então, né, com o desenvolvimento, os primeiros casos em humanos, os estudos acontecendo, Europa aprovando em 2021, e aí uma coisa muito bacana, né, que o ano passado nós tivemos quase que um sincronismo entre a aprovação do FDA e a Anvisa. Isso foi um processo assim, muito bacana, que o nosso time de regulatório conduziu. Aliás, culpa da Débora e o time dela, que eu não tenho muito mais contato com o regulatório, porque não preciso mais, a equipe é fantástica, né? Então a gente não se envolve muito nas questões regulatórias. Mas foi um tempo excepcional, eu considero muito bom. 60 dias de aprovação, acho que foi algo fantástico de você ter da submissão para aprovação. Fruto também da capacidade do time, também de preparar, mas também porque você já tinha também todo um histórico de evidência científica muito robusta também para comprovar segurança e eficácia. E o que a gente espera, né, agora, a partir daí, é aqueles outros passos, que eu acho que são muito mais complexos até para a gente ter, porque aí entra esse componente da eficiência, o componente econômico, e que beira muitas vezes alguns critérios que são tanto quanto subjetivos até na tomada de decisão, mas são os próximos passos e etapas que a gente vai ter que apoiar a sociedade médica no sentido de incorporar isso, tanto na ANS como no SUS, para permitir que a tecnologia tenha efetivamente acesso à nossa população e que gere né, que se concretize essa simulação que a gente fez no nosso setor, no nosso sistema de saúde. Bom, gente, agradeço mais uma vez aí a atenção, eu deixo meus contatos, espero que eu tenha cumprido com a agenda aqui, embora eu faça algumas viagens assim, né, filosóficas e volte, mas foi um prazer estar com vocês aqui e fico à disposição para perguntas. Bom, Murilo, agradeço aí a abrangência da sua apresentação, explicar como funciona, né, o nosso mercado, né, não só a parte de registro, mas também toda a sistemática aí do ANS, todo o acesso, né, e até lendo o seu artigo, né, a sua publicação, eu até
lembrei quando eu acompanhei até a inclusão de um processo de um procedimento na ANS, né? Alguns anos atrás, né? Acho que 2016, que quando eu estava na Fujifilm Sonosite, que na época eu acompanhei o pessoal para a inclusão de um procedimento para tratamento de varizes com uso de ultrassom, né? Que era um procedimento de ultrassom guiado por ultrassom. Na época, acho que foi anos, levou mais ou menos 2 anos aí o processo todo. Mas foi bem moroso, né? Como você disse, né? 2016 para cá nada mudou. Mas enfim, uma das perguntas, né, que a gente estava conversando até a questão dos alinhamentos, tal, até relacionado ao seu artigo. Considerando, até a gente teve uma palestra aqui com o Dr. Sandro, considerando os requisitos, né, da nova RDC 848, né, que trouxe requisitos de segurança, de desempenho e segurança, né, muito mais robustos, né, muito mais alinhados a requisitos de MDRF e tudo mais. Considero que o processo inicial de registro de produtos, né, até mesmo integrado ao processo de ATS, você acha que poderia acelerar o acesso dos dispositivos ao SUS? E até mesmo fazendo um paralelo, né, ao que você disse ao caso da hepatite, né, que você com 3 meses, né, o caso de sucesso, se tivesse evoluísse, né, se tivesse um mecanismo onde o processo pudesse até rodar em paralelo, né, ou que pudesse ser aproveitado, que no seu artigo você traz alguns casos onde você acaba tendo que usar relatórios diferentes, né, em alguns casos, né, de avaliação clínica, né, que em alguns casos a Conitec exige relatórios semelhantes, que aí você tem que usar outros tipos de relatórios que te exigem outros tempos. Não sei se você pode explicar algumas diferenças, né, que para cada processo você acaba exigindo outros tipos de relatórios que acaba tomando outro tempo. Uhum. Eu acho que sim, acho que tem... assim, trazendo um pouco o contexto da avaliação clínica, né? Você tem os estudos, mas não são só estudos, você pode ter uma série de informações aí que compõem o seu relatório de avaliação de risco, né, do seu dispositivo para atender o estabelecido na RDC. E quando a gente fala em avaliação ou estudo clínico, né, o padrão ouro de estudo clínico é o estudo controlado randomizado, né? Então, o que é o controlado randomizado? Pego 2 grupos de pacientes, características similares, divido em 2 grupos, um grupo vai receber a intervenção que eu quero avaliar e a outra vai receber um padrão que está estabelecido ou até um placebo, no caso do dispositivo pode ser um sham, né, o dispositivo inócuo, e eu vou comparar resultados. Isso é considerado padrão ouro, a melhor evidência. Porém, eu tenho limitações também nesse desenho. Eu estou falando de um grupo, uma corte de pacientes. Eu pego esse grupo de pacientes com características similares, mas é um grupo limitado, até porque um estudo controlado randomizado ele é custoso. Então, dificilmente eu vou ter um N muito significativo que eu digo assim, muito difícil talvez ter um controlado randomizado de 1.000, 2.000. São mega trials, existe. Mas o normal é você fazer isso com 100, 200 pacientes, que é um número que já te dá uma significância estatística, um poder estatístico para os seus resultados. E porque tem essa questão também do impacto, não só econômico, mas também do tempo para obter esse dado. O que acontece é que muitas vezes a Conitec, a ANS, eles têm esse olhar somente para esse tipo de estudo. E que muitas vezes esse tipo de estudo pode ser impossível de você conduzir com a mesma metodologia que você faz para medicamento. Por isso que eu falo muito que existe um viés muito forte da ATS para medicamentos e com as suas razões, porque tudo começou com a farmacoeconomia. Então, hoje, se você pega as diretrizes, elas foram construídas e fundamentalmente por farmacêuticos, o pessoal da indústria farma que construiu. E se você aplicar isso
ipsis literis para o cenário do dispositivo, você vai ter problemas. Porque, imagina, uma das características do controlado randomizado é o cegamento. Então, eu posso ter single blind, double blind ou até o triplo cego, que é paciente, médico e o avaliador que recebe os dados. Ninguém sabe quem recebeu a intervenção. Aí, como é que um cirurgião não sabe se ele está aplicando o dispositivo ou não, né? Muitas vezes o paciente também, você não tem como cegar. Então, isso já rebaixa um pouco a qualidade da evidência. O que se estabelece, ou que não é que se estabelece, mas que se recomenda, e aí você vai ter muitas publicações sobre o tema, e aí eu cito um dos autores mais reconhecidos na área de economia da saúde, ATS, que é Michael Drummond. Ele fala exatamente que estudos de mundo real, né, o Real World Evidence, eles servem para você corroborar o que os trials, os estudos, os randomizados demonstraram. Se aquilo que foi num cenário, de certa forma, controlado, ali com um grupo de pacientes menor, às vezes é num centro só, se no mundo real ele se reproduz. Então, eles são extremamente úteis, os estudos observacionais de mundo real, eles são extremamente úteis para você avaliar questões, por exemplo, relacionadas a evento adverso. Porque é um outro grupo. Quando você faz um controlado randomizado, você põe num protocolo, você tem até um controle maior de quem vai fazer a intervenção. Você pode ter 2, 3 pesquisadores só que vão manusear o dispositivo e vão implantar o dispositivo, por exemplo. Quando você vai para o mundo real, é todo mundo que está habilitado a fazer isso. Então, ele tem muito valor. É um tipo de evidência que tem muito valor. Mas, para quem é do mundo da ATS, segue rigorosamente uma diretriz, e aí é um trabalho que a gente tem que fazer de convencimento, de awareness, de mudar essas diretrizes, de trazer essas diretrizes contemplando um pouco mais esse universo do dispositivo médico. Dito isso, em relação a evidências, existem iniciativas, por exemplo, a Conitec tem uma iniciativa chamada Monitoramento de Horizonte Tecnológico, que mundo afora, dependendo da agência, tem um olhar distinto. Tem agência que olha o que está no pipeline da indústria. Nem foi lançado o produto ainda, mas ele já tem. Inclusive, tem sistemas pagos que, quando eu atuei na OPAS, lá na OMS, a gente tinha uma parceria com a Conitec para contratar um desses sistemas de informação de o que estava no pipeline da indústria para sair como inovação, porque já poderia começar a avaliação ali, ver o que tem de evidência, se era promissor ou não. Você escolhe em qual etapa do ciclo de vida você quer usar o monitoramento do horizonte tecnológico. No Brasil, ele poderia ser muito bem aplicado, a Conitec, por exemplo, numa comunicação mais estreita com a Anvisa, e isso vale, no nosso contexto aqui, é dispositivo médico, mas vale para medicamentos, são áreas distintas, né? Eu, particularmente, não sei se isso está acontecendo com medicamento, dispositivo certamente não está acontecendo. De olhar o que está na pauta para registro, que foi mais ou menos o caso dos medicamentos, né, da linha de cuidado da hepatite C, lá em 2015. Né? Então, uma vez que você detecta, certo, vai ser registrado esse equipamento, que vai ser registrado, esse dispositivo para tratar tal coisa. Tal coisa tem impacto para o meu sistema público? Fibrilação atrial tem impacto? Tem impacto. Poxa, eu vou olhar isso com mais atenção. Agora, se é para cuidar, dengue tem impacto, eu vou olhar com mais atenção. Então, se são coisas que não têm tanto impacto, talvez não mereçam tanta atenção, mas você prioriza um olhar e verifica se vale a pena fazer um trabalho em conjunto. A Anvisa pode compartilhar as evidências que foram submetidas para a gente olhar e se isso é promissor para incorporar no sistema, isso de forma interna. Agora, isso é o mundo ideal, né? Seria o melhor dos mundos. E para quem atuou já em governo e acompanha o que está acontecendo, né, nos últimos anos também, de você não ter reposições, você tem cada vez mais demandas e todo mundo está extremamente afogado em atribuições e tarefas, é difícil você parar para olhar para o futuro, você tem que fazer o hoje. Então, isso requer um pensamento de estruturar os times novamente e repensar, talvez as ferramentas aí de inteligência artificial ajudem muito nesse sentido, mas eu acho perfeitamente possível, seria o ideal. Porque aquilo que é mais promissor, que vai me gerar eficiência, eu vou ter redução do meu custo no tratamento, ou melhorar a qualidade de vida. Porque eficiência basicamente vou
colher mais gastando o mesmo, ou vou colher o mesmo de benefício gastando menos. É isso que eu tenho que olhar no final do dia, né? Só que eu acho que falta perna, né, para a gente poder ter. Acho que as iniciativas elas estão aí, a estrutura ela existe do ponto de vista organizacional, mas não. Talvez o que mais pegue hoje é recursos humanos, talvez que a gente, porque o que hoje existe está dedicado a atender a demanda do dia a dia. Ok. Bom, Murilo, nosso tempo acabou. Eu queria agradecer imensamente sua presença. Eu queria agradecer a Débora também, porque ela que sugeriu o tema, acho que ela ajudou bastante e acho que o tema é fundamental. Eu não conhecia, quando eu li os artigos achei super interessante. Acho que é um tema, quando eu vi que era uma tendência, acho que e até a questão que você abordou, da questão do acesso, tudo, acho que é um tema, acho que é até pouco explorado, né, no nosso mundo, né, de assuntos regulatórios. Acho que para expandir o conhecimento de todos, assim, de quem está, né, na nossa área aqui, para a jornada, né, que todo mundo do departamento, né, de assuntos regulatórios. Muito obrigado, agradeço demais. Eu que agradeço. Por tudo. E assim que você tiver mais novidades, novos procedimentos, evoluções, conte conosco para espalhar aí a palavra e trazer novidades e novas interações com o governo. E também, claro, com a BIMED, não sei que você está com o Felipe, com o Silvio também, tiver novidades aí do setor também. E aí a gente tem as interações com os comitês também, a gente pode também trazer novidades e também para os comitês de inteligência regulatória e outros mais. Tá bom? Muito obrigado.